O meu não é tão bom, né, gente? Porque eu acho que aquele da Katniss, da Jennifer Lawrence, vamos combinar que deve ser... Ai, deve ser... Ela deve dublar, né? Porque não é possível que ela consiga fazer tão bom aquele subiu. Mas vamos lá, gente. Começando aqui este vlog de releitura, trileitura, né? Porque é a terceira vez que eu vou reler este livro. Jogos Vorazes, bora reler a trilogia Jogos Vorazes. Gente, eu terminei de ler A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, né? Tem vlog aqui falando sobre ele, vou deixar aí nos cards se você ainda não viu. E, cara, a vontade de reler essa trilogia, assim, fazer as ligações daquele livro com esses livros aqui. E aí eu reassisti todos os filmes e, assim, não teve jeito, eu tive que começar a reler. Eu já tô acabando a primeira parte aqui, né, que é a colheita. Colheita não, né, a primeira parte são os tributos. Eu amo essas capas, a ligação que elas fazem, né, do tordo, né, tordo não, né, Mockingjay, porque eu detesto essa tradução de tordo, né, que aqui... Ele começa na colheita ali, tá preso, né? Depois ele vira alvo, e aí depois ele vai pra se libertar, né? Que é no final da Esperança. Então, eu já vi algumas diferenças de filme e livro, que eu acabei de assistir agora aí o filme, né? A primeira diferença é a vida pregressa da Katniss, né? Que no filme não fala muito, né? Conta mais a história ali do pai dela, que morreu nas minas, passa muito rápido ali. A depressão que a mãe dela teve pós essa morte, o luto, e como a Katniss tem que, né, se virar já com 12 anos, 11 para 12 anos, né, pra alimentar a casa. O rancor que ela tem da mãe, você entende, porque ela é só uma menina. Ao mesmo tempo, você também sente empatia pela mãe, porque ela tinha depressão, a Katniss não sabia disso. E ela fala, inclusive, que várias pessoas, né, tinham essa tristeza profunda ali, né, na costura. E ela até diz ali, né, que mas infelizmente é uma doença que a gente não tem condições de ter. Nossa, isso é pesado, porque, principalmente se você já teve depressão, como eu já tive, você sabe como é difícil. Como é terrível, é um negócio que você não tem controle, é uma coisa muito complicada. Então bora aí, começando essa releitura de Jogos Vorazes, e eu vou atualizando vocês, já tô amando demais. Sábado, dia 5 de setembro, e eu terminei, né, de ler a primeira parte aqui dessa minha releitura de Jogos Vorazes, né, que é os tributos, e termina justamente na entrevista ali dos tributos, quando o Pita, né, fala que o crush, né, dele, que ele sempre foi apaixonado, está com ele nos Jogos Vorazes, né. E é muito interessante uma parte aqui que não se fala tanto mostra um pouco nos filmes, né, como vai se tornando... como os tributos eles têm que ficar atraentes e têm que ser simpáticos. E principalmente quando cai em cima da mulher, né? Como é a Katniss, ela tem que ficar ali se depilando, ela tem que aprender de salto, ela tem que ser simpática. E eu gosto muito da personagem da Katniss, porque sempre tem aquele estereótipo daquela coisa da mulher, né? Que a mulher é sempre boazinha, que tem que estar sempre rindo, que tem que ser sempre legal. Porque se ela não tá rindo pra todo mundo, ela é uma antipática. Você vê muito isso também em questões políticas, né? No mundo, né, de mulheres. As mulheres têm um certo comportamento, que elas são mulheres de ferro, que elas são masculinizadas, como se a gente tivesse que ser simpática e ficar rindo pra todo mundo, né. Eu gosto muito da Katniss porque ela não ri, não. Ela é carrancuda mesmo, os sorrisos dela são guardados pra pessoas que merecem, pra pessoas que ela quer, e ela não gosta de se submeter a isso. Não tem uma fala aqui, né, que tem no filme, que eu gosto bastante. Eu acho interessante o complemento do filme, né, e Donald Sutler, e ter um ator como o Donald Sutler, né, não aproveitar seria um pecado, né, felizmente eles aproveitam bem o ator. E aí tem a fala que ele diz assim, né, que quando eles dão pra ela a nota 11, e ele fala, por que existem os Jogos Vorazes? Por que a gente simplesmente não pega um poletão de fuzilamento e mata todos eles, né? Porque a esperança é a única coisa mais forte que o medo. Só que a esperança, ela é boa até um certo ponto, porque ela tem que ser contida. Ou seja, você dá ali a comida para os vencedores, o dinheiro para os vencedores, apesar de depois eles serem praticamente escravizados, né? E a vida deles ser da capital. Você dá comida para os distritos, daí você alimenta a disputa entre os distritos, a divisão entre os distritos, enquanto eles ficam se matando, a capital fica sugando todo o trabalho deles, né, e que eles dependem
dos distritos, né, para sobreviver. E o mais interessante de fazer a ligação com Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é como tudo isso foi sendo formulado, né, com ideias inclusive do Snow. As apostas que são aqui, foi o Snow que projetou lá atrás, nessa gourmetização, a televisão, de ter em todas as casas, por as miseráveis que sejam, mas ter essa televisão para essas pessoas assistirem aos Jogos Vorazes. Então, são várias questões interessantes. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto, e eu estou aqui começando a página 111 dessa releitura aí de Jogos Vorazes. Estamos agora na parte aqui que é o jogo, né? Agora eles já estão dentro da arena. Teve umas partes aqui que eu anotei que eu achei bem interessante sobre questão estética, né? Porque daí a Katniss comenta aqui que na capital eles se preocupam em não envelhecer, que todo mundo ali faz muita plástica, as mulheres, os homens fazem muita plástica, e que eles tomam as coisas pra vomitar depois, pra sempre ficar magro, sabe como é? E que ao contrário, né, nos distritos, nossa, quem é mais... quem é gordinho, quem é mais cheio, quem é gordo, nossa, que eles já ficam pensando, né, nossa, não tem a preocupação de ir atrás, né? Ou de passar fome, como eles passam. Nossa, que é uma pessoa que consegue ficar velha no distrito, que é uma glória, que as pessoas querem perguntar como que elas conseguem fazer isso, né? É tudo trocado, deturpado. É uma parte que eu vi muito que passa em Cantiga, que é porque lá é todo os bastidores dos mentores, né? Aí cada vez que ela menciona aqui que o Haymitch vai enviar pra ela alguma dádiva, eu já fico pensando em todo aquele contexto, né? Da sala de mentores que foi criado, né, dentro de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E também a parte aqui, tem um diálogo que tem no filme do Peeta com a Katniss antes deles irem pra arena, né, que lá estão super de boa e tal, os dois conversando, quase que tem um clima até ali, né, e aqui não, né. Acho que os filmes romantizam muito mais, né, tornam muito mais amigável a história deles, quando não, eles batem de frente. A Katniss bate sempre de frente com o Peeta, né? Porque afinal de contas ela pensa que vai matar esse cara em um momento, né? Não que ela queira, mas ela sabe que ela vai precisar. Então, e outra coisa que eu tinha esquecido e que eu achei bizarro aqui é que já teve uma notícia das pessoas querendo fazer um parque de Jogos Vorazes, né? Coisa mais bizarra da face da Terra. Já vi escolas americanas que faziam jogos baseados como jogos vorazes. Olha que coisa bizarra. Esse povo é meio esquisito, né? É um povo meio doido. Mas aqui dentro eles já fazem meio que um parque temático, porque as outras arenas elas não são destruídas, elas ficam lá para visitação turística. Terça-feira, dia 15 de setembro, e eu terminei a segunda parte dos Jogos Vorazes, né? O primeiro livro aqui. A segunda parte aqui é os jogos, né? Termina aqui com a morte da Rue, que é muito mais comovente, né? Nossa, é pesada, acho que no livro ela fica... traz um peso muito grande mesmo ali, é impossível você não se comover, né, com a história. Uma parte que me chamou muita atenção aqui, e não tem tantos nos jogos, porque não se fala tanto dos outros distritos, é uma conversa entre a Rue e a Katniss, que ela fala justamente da colheita e tal, que nenhum dos distritos conhece muito os outros, né? Divida e vencerás, né? A capital tá certa. Eles não permitem que os distritos se comuniquem, nenhum sabe dos outros. Por exemplo, a Katniss pensava que eles comiam muito melhor no distrito 11, afinal eles são o distrito da agricultura. E na verdade não. Eles plantam, eles cuidam, mas eles não têm acesso à comida. E se eles têm acesso à comida, eles levam chicotada. 22 de setembro. E eu terminei ontem, né, a minha releitura de Jogos Vorazes. A minha terceira leitura, né? É a terceira vez que eu estou lendo essa trilogia. E, gente, né, eu continuo amando. Suzanne Collins, ela sabe me ganhar, sempre soube me ganhar. Todo esse universo que ela construiu, a Katniss, essa personagem incrível que eu gosto tanto. E essa parte, que a última parte, é o vitorioso, né? E aí tem muito a interação dela e do Peeta, né? Eu acho engraçado ela começar a duvidar, ela não sabe se o Peeta tá mentindo, se ele tá jogando, quando ele diz que é apaixonado por ela, né? Eu mesmo lembro que quando eu li a primeira vez, eu não sabia se ele realmente tinha um crush, né, nela, se ele realmente tinha algum interesse nela ou não. E aí a gente descobre mais pra frente que ele tem, né, obviamente.
às vezes fica meio forçado. Aqui eu lembro que a primeira vez que eu li, eu achava que ficava forçado esse romance, mas depois você entende, é um jogo realmente. É preciso ser assim, por mais que ele realmente sinta alguma coisa por ela, ainda assim ele sabe que é isso que ele tem que fazer pra que ele sobreviva. E ela também sabe, né? Eu acho o máximo também a relação que ela cria com o Haymitch, né? O Haymitch manda aquelas dádivas pra eles, né? Aqueles cartõezinhos bem... Você chama isso de beijo, não sei o quê. E mesmo quando ele não fala, quando ele manda as dádivas, ela entende o que ele tá falando, né? E o Peeta sempre diz, né? Que ela é a favorita dele, porque eles se entendem, eles são muito parecidos. E talvez por isso também eles têm uma relação, né? Assim, de altos e baixos. Uma hora eles estão se matando, outra hora eles estão se adorando. O principal ponto ali, que ela foca, é sobreviver. Talvez por isso o Peeta também, que teve uma vida um pouco mais fácil, né? Ele possa pensar um pouco mais romanticamente, às vezes, nas coisas, né? A Katniss, ela não tem tempo pra isso. Ela não pode parar pra fazer isso. Porque se ela parar, ela morre. E ela sabe disso. Isso é a vida dela inteira, desde os 12 anos. Ela sabe disso. Porque se ela parar de caçar, se ela parar de ir atrás da comida, ela vai morrer de fome e a família dela também. E aqui termina, né? Eles voltando ali para o Distrito 3, né? Para o Distrito 12, né? E nosso querido Snow ali, né? Muito maluco. Eu gosto do contraponto do filme, porque aparece... tem um ponto de vista, né? De uma terceira pessoa, né? De um narrador, quase, mas... E aqui é sempre pelo ponto de vista da Katniss, então eu acho que os filmes e os livros, eles são uma experiência completa, porque os filmes, eles ampliam ali. E pelas descrições da Suzanne Collins, você vê que realmente é aquele tipo de ação que aquele personagem teria. Como o Donald Sandler, né, que é maravilhoso como Snow, né, gente? Nossa, sou apaixonada pelo Snow dele. E já vou começar a ler Em Chamas aqui, que era o meu livro favorito, né, na vez passada. Vamos ver se continua. Eu gosto praticamente igual dele, da Esperança, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser essa minha releitura. Começando aqui, gente, a leitura de Em Chamas, ó. E tava colocando aqui, olha, essa frase da Katniss. Na minha cabeça, o presidente Snow deveria ser visto em pilares de mármore, adornados com bandeiras gigantescas. É perturbador vê-lo cercado de objetos comuns em minha sala. Eu coloquei um lembrete aqui, né? Líder, ditador, né? Inalcançável, superior. Onde a gente nunca deve colocar essas pessoas. Tem que sempre trazer pro humano, né? Nunca endeusar ou demonizar. Colocar pro humano. Sempre, né? Eles não são inalcançáveis. Isso é uma coisa que todos os governos trabalham muito, né? A Suzanne Collins, mais uma vez, né? Sempre dando aquelas pontuais cutucadas maravilhosas. Oi, hoje é 30 de setembro. Eu tô quase terminando aqui a primeira parte de Em Chamas. E eu queria tentar ler a segunda parte hoje, mas eu não sou uma leitora tão rápida assim, gente. Eu leio devagar. Sério, eu leio mais devagar e tal. Eu também gosto de absorver as coisas, não vou ficar aquela louca lendo tudo. E aí eu vou ter que, infelizmente, né, eu vou ter que parar, vou suspender essa leitura e continuar esse vlog só em novembro, porque agora o Turbulento Brasileiro eu só leio livro nacional. Realmente, só leio livro nacional. Sabe que uma diferença grande que eu tenho notado aqui é na personalidade do Peeta, né? Ele tem uma personalidade muito mais forte aqui. Porque no filme ele acaba ficando às vezes tão bonzinho, às vezes até meio bobo, né? Não que eu não goste do Josh, que eu adoro, amo mesmo o Josh como o Peeta. Mas ele tem mais personalidade aqui, sabe? Ele tem mais atitudes e tal, e eu acho isso legal. Apesar de ele ser um cara legal, né? Porque o Peeta é um cara muito legal. Eu sempre fui Team Peeta. Não que eu não goste do Gale, sabe? Aliás, eu me identifico com o Gale. Por conta daquela raiva que ele tem, sabe? Porque eu também tenho essa raiva, geralmente. E essa visão mais pessimista das coisas, que o Gale também tem, né? A Katniss também tem esse pessimismo e tal. Só que a raiva da Katniss, ela acaba mais voltada pra sobrevivência, né? A raiva do Gale, ela é um tanto mais vingativa, assim. E eu gosto do Peeta porque eu acho que a gente precisa de um Peeta na vida, né, gente? Não que ele seja aquele cara, vamos ver o lado positivo de todo mundo, blá blá blá. Não, ele não é esse cara blasé, idiota também, mas ele tem isso na personalidade dele, né? De encontrar uma luz, de tentar ver um lado um tanto positivo de certas coisas. Mas ele também tem atitude, mas não é uma coisa bobinha, sabe? Eu gosto muito do Peeta. O Peeta, olha, sério, crush. Hoje é dia 3 de outubro e eu terminei de ler Em Chamas, né? Segundo volume da trilogia Jogos Vorazes.
né, nessa leitura aí, neste vlog exclusivo Relendo Jogos Vorazes. Eu já tinha falado várias coisas com vocês aí nos takes anteriores, né? Anotei um monte de coisa a mais dessa terceira releitura. Esse livro é sensacional, né? Mas é engraçado que nessa releitura, porque o que eu sempre gostei menos tinha sido Jogos Vorazes, mas eu não sei, depois de ter lido Cantiga, dos Passos da Serpente, depois de ter lido tanto... de ter assistido tantas vezes as adaptações, eu passei a gostar mais, acho que do primeiro livro também. E esse aqui eu continuo amando, né? Adoro esse livro. Eu gosto muito como eles desenvolvem as relações aqui, não só do Peeta com a Katniss, que aí eles começam a se conhecer realmente, as suas características, se aproximar, conversar, realmente tornar ali aquilo uma amizade. Ela também aprofunda aqui a relação com a mãe, a relação com o Haymitch, que é muito legal a relação com o Haymitch, né? Dos dois com ele, dele, a mente dele conturbada, né? Até o estresse pós-traumático que todos eles sofrem, né? Do Haymitch dormir com a faca na mão, né? E ele levanta, se assusta, ele sai com a faca correndo depois de tantos anos. E ele que foi o vencedor do último massacre quaternário, né? Que agora eles voltam pro massacre quaternário aqui. A relação dela com o Gale também se desenvolve mais, apesar de eu não gostar do Gale, eu não gosto do Gale, mas a relação dele, eu entendo muitos pontos de vista do Gale também, né? E a frase icônica, né, que termina este livro aqui, que é o Gale acordando a Katniss. Katniss, o Distrito 12 não existe mais. Tipo, pá, aí você fica pensando, o que aconteceu, o que rolou? Tem uma coisa muito interessante nesses livros, que eu não sei se vocês já perceberam, que eu acho que com as adaptações isso às vezes fica um pouco nublado. A minha amiga Luana do Gambiarra Literária, lá no IG, no IG Gambiarra Literária no Instagram, ela releu também esse ano, né, a trilogia. E o que vocês consideram a Katniss? Vocês acham que a Katniss é branca ou não branca? Presta atenção na descrição dela nos livros. Cara, ela é uma personagem não branca. Ela descreve muito o cabelo dela muito escuro, assim como o do Gale, a pele morena. E eu não sei, eu penso, vendo essa descrição, eu tenho muito a Katniss como indígena mesmo, como miscigenada, sabe? A pele mais morena mesmo, mas puxando pro indígena, né, dos Estados Unidos. Se você pensar, ela não tem os olhos claros também, como tem a Jennifer Lawrence, né, nos filmes. Claro que você fica muito gravado, né, Jennifer Lawrence no papel da Katniss, eu também não consigo me livrar. Mas é essa percepção, né? O Peeta com os olhos azuis, mas nunca me incomodou muito que os olhos do Peeta não fossem azuis e tal. Pelo menos, né, nos filmes, eles pintam o cabelo, tanto da Jennifer Lawrence, que é loira, né, quanto do Liam, né, que também é loiro. É engraçado, né, porque o Josh, ele é moreno, tem o cabelo castanho escuro, né, e ele tem que pintar o cabelo de loiro pra fazer o Peeta. É tudo trocado ali, né. Eu amo muito também nesse livro o Presidente Snow, porque aqui você vê muito mais as camadas do Presidente Snow. Aquele diálogo ali, eu já falei em outro take com vocês, né, mas é uma das melhores coisas do livro, é o diálogo dele, quando ele vai até a Katniss no Distrito 12, aquele tom muito leve e suave, mas todo cheio de ameaça por trás, né. E o Donald Sutherland arrasa, simplesmente, né, nos filmes. E a construção na arena, que também eu acho mais legal, porque esse livro é melhor que o primeiro, pensando agora, refletindo agora de novo, conversando. Porque os outros tributos que você encontra, até porque eles não tinham aliados no primeiro Jogos Vorazes, era muito ela e o Peeta, ou só a Rue, que você acaba conhecendo um pouco melhor. Mas aqui você sente a complexidade dos demais personagens. Mesmo que eles não são tão mencionados, você tem alguma coisa a mais, sabe? A gente entra mais aqui, a gente conhece o Beatty, o Iris, a Joanna que é maravilhosa, né? Adoro a Joanna. O Finnick, né, que é sensacional também. O quanto ele tem camadas e o quanto ele vai ainda ter mais camadas, né, em A Esperança. Eu simplesmente amei esse livro aqui, né? E o quanto se comprova aqui, né, que essa rivalidade que o governo tenta impor, né, entre os distritos, sem deixar eles trocarem, né, experiências, sem um saber o que está acontecendo com o outro. E ele tentando segurar esse levante. E a Katniss ali com a liderança caindo no colo dela, mas sem querer aquilo. O que, na verdade, é uma coisa muito interessante. Porque, apesar dela não ser uma líder, né, ela se torna um símbolo. E é como eu estava falando, eu acho que... Eu não lembro nem que livro que eu estava falando sobre isso, que
Eu tava falando com vocês no vlog da Angela Davis, que o governo autoritário, opressor, todo aquele racismo, acaba criando o símbolo da Angela Davis, ajudando ela a se tornar um símbolo naquele momento. E a mesma coisa acontece no governo autoritário aqui na Ipanema. Eles criam, né, a Katniss. Eles criam a Katniss. Eles fazem com que ela se torne esse símbolo, com toda a opressão, porque em algum momento a população cansa. E é muito terrível a opressão que eles fazem aqui, através do medo, através da escassez de alimento. E aí, quando o levante começa a aumentar, eles colocam mais medo e tiram o pouco que as pessoas têm, né, nos distritos. Ali no distrito 12 eles começam a dar chicotada, né, tanto que o Gale que leva a chicotada aqui. E eles aumentam, né, esse medo, esse terror, a escassez, tirando o pouco que essas pessoas já têm, para que elas sintam que elas são dependentes deles, que se elas fizerem alguma coisa vai ser pior. Só que, na verdade, quando a faísca acendeu, né, quando finalmente a população cansa, não há o que possa ser feito. O levante vai seguir, né, e tem a Katniss aí para inspirar. E um adendo aqui, né, é que vamos combinar, gente, que a Suzanne Collins tem uma pinimba com o Peter. Coitado do Peter, gente. Porque o pobre sofre, esse pobre, gente do céu. Ave Maria, o coitado leva facada, perde uma perna, aí não sabe nadar. Ai, gente, só dele leva eletrocutado aqui, quase morre no início da história. A família dele não tá nem aí pra ele. E ainda por cima a capital pega ele, né? Vai telesequestrar o coitado e envenenar ele um monte ali na esperança. Gente, isso é muito, muito bom esse final aqui. E a revolta da Katniss também, né? Quando descobre que o Haymitch enganou ela. Porque a verdade é que ela diz assim, né? Ela foi enganada, ela foi usada. Seja com boas ou não, ou melhores intenções, isso foi horrível. Isso não é legal, né? E como ela mesma diz, muito mais fácil que os amigos, pretensos amigos, conseguissem enganar ela do que o governo. E isso é bizarro, né? Se você pensar. Porque ela sempre ali jogada de um lado pro outro como uma peça. Quando, na verdade, ela é muito espontânea nas horas que ela inspira a população no símbolo. Porque o que ela mais quer é proteger, né, a irmã e sobreviver. E ela também, óbvio que ela tem um temperamento contrário à injustiça, ela não pode ver uma injustiça, aquilo corrói dentro dela, tanto que ela vai engolindo aquelas injustiças, aqueles sapos, e tem horas que ela não aguenta mais e ela explode, como lá no Distrito 11, que ela fala da Rue e fala do Trash. E é muito espontâneo isso nela. Mas ela vai engolindo o sapo pra tentar se autopreservar e principalmente preservar a irmã, depois aí preservar o Peeta e as pessoas que ela ama, o Gale, a mãe. Mas tem horas que a injustiça ela tranca tanto o nó na garganta da Katniss que ela explode, e é desses momentos é que ela inspira as pessoas, né? Porque é uma raiva, é uma coisa real, você sente aquilo, você se identifica com a Katniss nesses momentos. Oi, hoje é 4 de novembro, depois de abandonado Lugares Escuros. Então começamos oficialmente a leitura de A Esperança, de Suzanne Collins, que é o último livro aí, né, da trilogia Jogos Vorazes. Releitura aí, né, terceira leitura, né, deste livro e de toda a série, finalizando este vlog especial de releitura. E esse começo aqui, ele é bem tenso, né, triste, denso, porque todo o trauma, né, pós-traumático da Katniss, ela voltando ao Distrito 12, vendo os cadáveres pelo chão e tudo destruído, né, descobrindo que o Peeta tá vivo e que ele ainda tá jogando, tentando manter ela viva, e ela vai se tornar o tordo aqui e pedir que ele seja poupado, né? E a gente percebe que todos esses jogos de poder, sejam eles com boas intenções ou não, utilizam as pessoas. E ela se sente usada, né? E isso fica muito claro pra ela. Mesmo sendo contra a capital, sendo contra todo um sistema de opressão, os jogos de poder utilizam pessoas. Acho que esse é um dos principais temas, né? E reflexões desse livro. Hoje é 5 de novembro, é de manhã ainda, acho que é umas 10 e pouco. E eu terminei a primeira parte da Esperança, né, que é o último livro da trilogia, nessa minha releitura aí, As Cinzas. Essa primeira parte ela é muito dolorosa, né?
Porque você vê todo o trauma da Katniss, não saber o que aconteceu com o Peeta. Aí o Peeta começa a aparecer com a Manu cessar-fogo, ainda tentando fazer com que... Ainda salvar, né? Tentando fazer ela permanecer viva. De repente ele começa a aparecer já todo deteriorado, muito magro, com tiques. E eles não sabem, né, que ele está sendo envenenado com as teleguiadas. E essa parte termina justamente quando ele... tem aquela batalha, né, de vídeos, a capital passando vídeos dele, e aí o Beetee tentando colocar vídeos da Katniss e mostrando o que está acontecendo nos distritos, e mostrando o que aconteceu no Distrito 12, a parte que ela canta, né, a Árvore Forca, que, nossa, é impactante no filme, é impactante no livro, e depois de você saber, né, onde veio a Árvore Forca, né, e a cantiga dos Passos das Serpentes, tem um significado ainda maior. Eu já fico imaginando o ódio do Snow, porque ele viu aquela música ser construída, né? Pela personagem. Que agora eu esqueci completamente. A Lucy. Pela Lucy Gray, né? Ele viu essa música ser composta, essa música ser cantada, esse homem ser enforcado no Distrito 12. Então toda a ligação, né, que tem a Cantiga dos Passos das Serpentes, principalmente com esse livro aqui. Não só com esse livro, mas com toda a construção do Snow, a própria construção dos Jogos Vorazes, como ele é hoje. E aí termina com ele ouvindo, né, a voz da Katniss e acendendo alguma coisa dele e ele avisando, mesmo sem querer, naquela confusão que ele tá, ele avisando, né, que vai ter um bombardeio, vai ter um ataque, né, no Distrito 13. E é bem mais forte aqui do que no livro, porque ali eles veem ele apanhando e sangue deles escorrendo pelo chão. E no Distrito 13 eles não acreditam de cara, assim, né? Como acontece no filme. Eles ficam meio na dúvida ainda. O Haymitch fala lá que vocês não conhecem ele, vocês não estão vendo que o guri tá apanhando, ele deve ter ouvido isso e tal. E aí eles já estão aqui em nível, né, segurança de nível 5, e eles vão descer pro subterrâneo, né? Como acontece lá no filme. E a Katniss está desesperada aqui, porque sem saber o que vai acontecer com o Peeta. Tenso. A parte é tensa. Essa primeira parte desse livro, ela é muito triste, ela é pesada mesmo, sabe? Ela tem umas partes também, assim, que a Katniss, tipo, quando ela tá no Distrito 8, que ela desobedece às ordens, e ela, né, aquela frase icônica, né, que ela diz lá no meio das chamas, que ela junto com o Gale destrói umas eras deslizadores e tal. E ela mostra, né, lá, você tá vendo isso aqui, né, que tá pegando fogo. Se nós queimarmos, você vai queimar conosco, né? Eu tenho até uma camiseta com essa frase que eu amo. E é um momento muito icônico aqui no livro, também é muito icônico no filme. Eu acho sensacional aquela cena. E a Katniss pensando quando ela volta pra lá que eles vão brigar com ela e não sei o quê. Nesses pequenos momentos ainda percebe a vulnerabilidade dela e como ela ainda é uma adolescente, porque a ingenuidade dela de não ver que eles estão vibrando com aquilo que ela fez, por mais que ela esteja correndo risco, porque a manipulação é de todos os lados. Ainda que, obviamente, muita gente no 13, muita gente que participa da revolução tenha boas intenções e quer realmente libertar a população da tirania, mas outros só querem troca de poder. Sabe como é que é, né? Como as percepções da gente mudam, né? Na primeira vez que eu li, na segunda vez também, eu fiquei tão irritada com a Prim quanto a Katniss, né? Tipo, ela volta pra buscar o gato, né? O Buttercup. Hoje eu entendo a Prim, que com toda certeza eu voltava pra buscar o Spock. Não ia deixar o Spock de jeito nenhum. Oi, meu povo. Hoje é dia 15 de novembro. E dia de terminar este vlog, finalmente, que eu nem lembro da data que começou, acho que foi setembro. Foi setembro ou foi agosto, não me lembro, que eu comecei a releitura, né, de Jogos Vorazes. Nem sei por que eu fiz secreta essa releitura. Vai saber, né? Eu acho que eu não queria cobrança no início, tipo, vou começar a reler, daí não fico na vibe e paro. Mas não. Não foi isso que aconteceu. Cada livro que eu terminava, eu ficava com mais vontade de ler, só parei mesmo no Outubro Lendo Brasileiros. E agora, né, em novembro, terminei aí de ler A Esperança, né, que é o livro final da trilogia. Gente, o final desse livro, ele é muito melancólico, né? Ele é muito triste, ele é muito duro. Eu acho muito engraçado que muita gente acha um final feliz aqui, só porque, sei lá, porque a Katniss fica com o Peeta. Porque não é. Os dois estão quebrados e eles sempre vão estar quebrados. Eles são dois sobreviventes. Aliás, como todos eles ali, como Haymitch, não só aqueles que estavam nos Jogos Vorazes,
mas todos aqueles que passaram por tudo aquilo. É um final triste, ele é um final melancólico, é um final verdadeiro também, acho que sem maquiagem, né? Eu acho que a Suzanne Collins conseguiu, dentro dessa trilogia, uma coisa incrível, né? Abordar tantos temas tão fortes, de uma maneira acessível, uma linguagem voltada para jovens, mas abordar tanta coisa. Ela aborda muita coisa aqui: autoritarismo, intolerância, desigualdade social, justiça social, né? Propagandismo, as piores coisas da condição humana mesmo, as piores características humanas, também as melhores, tipo a solidariedade. Eu gosto muito da Katniss. Essa releitura sobreviveu, né? É a terceira vez que eu tô lendo e continua sendo uma das minhas histórias favoritas, uma das minhas trilogias favoritas. Amo de paixão, guardo no coração. A Katniss é uma das minhas personagens favoritas, continua sendo. Eu acho ela incrível. Eu acho engraçado muitas pessoas na época, a primeira vez que eu li, dizem que ela era fria e tal. Eu acho que a própria Suzanne Collins dá uma cutucada, eu acho, aqui nisso. Ela não é uma pessoa fria, ela tem características, ela é uma sobrevivente. A primeira coisa da Katniss é sobreviver. É tanto que ela nunca confia na Coin. Ela nunca confia na Coin, ela tem um instinto de sobrevivência muito forte. E eu acho legal também, a Suzanne Collins aborda esses dois lados, né? Essa disputa de poder, as pessoas que morrem por causa dessas disputas de poder, como a Prim, que morre aqui no final. Mas ela também mostra que tem pessoas ali que estão fazendo, realmente pensando num coletivo, como a Paylor ali, que é a comandante do Distrito 8, e muita gente dentro do Distrito 13 mesmo. A forma como a Suzanne Collins aborda a classe aqui, né? O Distrito 2 se parece muito com a classe média, né? Se você pensar. A classe média alta, né? Que eles pensam que as pessoas que vivem de esmola são a classe baixa, porque eles vivem dizendo isso. Mas na verdade, quem vive de esmola é a classe média e essa classe média alta, né? Só que eles não entendem isso. Por quê? Eles vivem de esmola porque eles estão sempre ali, né? Atrás ali, né? Com a bandejinha da elite, né, da burguesia ali, esperando que um dia eles vão ascender e chegar lá. Só que eles nunca vão chegar. Talvez um ou outro por alguns acordos, mas a maioria nunca vai chegar lá. Eles estão sempre ali, vivendo de migalha e achando que quem realmente vive de migalha é que tá lá no Distrito 12, né? É que tá lá embaixo. Pois é. Tem uma frase que a Katniss diz aqui: todos nós somos escravos. Vocês que estão mais perto deles, nós que estamos lá, que sofremos mais, mas todos nós, de certa maneira, somos escravos desse sistema. E é isso. E eu sempre gostei muito da Katniss, porque a Katniss, ela representa realmente uma sobrevivente, e você pode encontrar a Katniss em qualquer lugar do mundo. Em milhares de mulheres, em milhares de crianças que não tiveram infância, adolescentes que não tiveram adolescência, que tem que trabalhar, mãe solo, esperando ninguém cair do céu, nem um homem para salvar ela. Ela vai atrás, ela corre atrás da própria sobrevivência, da sobrevivência da família dela. E tem milhares de mães solos, de mulheres que chefiam famílias aí. Milhares. E eu acho que a Katniss representa muitas delas, né? Mas ela também tem a sua vulnerabilidade. E eu gosto muito disso na personagem. E ela tá quebrada aqui, né? Ela tá muito quebrada. A parte final aqui é muito triste, quando ela vê a morte da Prim. Isso eu acho que é bem suavizado no filme, porque quando ela começa a queimar, meu Deus, é agonizante a sensação. Ela vê a irmã morrendo, sendo queimada, ela tá sendo queimada. E é uma cena dolorosa, mas é triste mesmo. Depois ela fica completamente baratinada, ela não sabe o que fazer, fica perdida dentro daquela mansão, sentindo dor, com enxertos na pele. Até que ela encontra, né, e tem aquele diálogo maravilhoso com o Snow. Eu acho o Snow como contraponto é incrível. E ele fazendo cair a ficha dela, né, nós dois fomos enganados, Miss Everdeen. Eu acho essa cena também incrível nos filmes. Aliás, a parte que eu mais gosto dos filmes é que eles colocam bastante o Donald Sutherland, que faz o Snow de uma maneira incrível. E o personagem do Snow é muito bem construído, como aquela força que tá ali por trás, né? Mesmo não estando, eles estão dialogando. Mesmo sem eles estarem dialogando pessoalmente. E as cenas de diálogos deles são umas das minhas favoritas. A de Em Chamas eu amo de paixão, essa aqui também. Eu acho que o contraponto dos dois fica muito claro, né? E
Você fazendo esse aqui você faz uma ligação muito grande com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Toda a construção de mundo e como chegou os Jogos Vorazes se tornar essa coisa palatável, né? Como tudo o que se tornou e o que é Panem é o que o Snow pensa. A loucura dele por controle, por manipulação, o medo que ele sempre sentiu e como ele sempre também manipulou o medo das outras pessoas, com base do medo, na escassez, no terror, com um leve toque de esperança. Sério. Nossa, e daí a música, né, que tem aqui da Árvore Forca, daí você sabe que foi a Lucy Gray que compôs, você conhece a história, você viu esse homem da Árvore Forca morrer. Então todas as ligações, como a Suzanne Collins pensou, nossa, bem fechadinho em todo mundo, como ela conectou tudo, como tudo tem relação, e fica muito mais rico ainda, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes fica ainda mais rico, né, na releitura, porque quando você faz todas as ligações, né, quando o Finnick diz aqui tudo que o Snow faz, né, como ele envenena os seus aliados e os inimigos, que ele usa a rosa para disfarçar, e você lembra a supremacia, né, que ele sempre se sentiu, que ele tá no lugar onde ele tá, e ele acha que ele merece aquilo, porque ele se acha superior, ele não se acha, ele tem certeza que ele é superior. E aí vem as rosas, que é da avó dele, que plantava essas rosas. Cara, é genial. E daí esse final aqui, né, que é aquele final que ela diz ali, que vai contar para os filhos, né, por que ela tem aqueles pesadelos, por que ela sempre vai ter. Mas quando a coisa fica muito ruim, ela começa um jogo, né, que é um jogo de pensar em todas as coisas boas que as pessoas já fizeram, que as pessoas fazem. Porque as pessoas também fazem coisas boas, né? Ela diz que é um jogo repetitivo, mas que existem jogos muito piores. E quando ela brinca ali, né, da frieza dela e tal, que a Suzanne Collins dá uma cutucada, que as pessoas dizem que a Katniss era fria, e ela pensa, né, por que ela e o Peeta ficaram juntas? Porque ela não precisava do fogo que ficava no ódio e na raiva, né, do Gale. Porque ela já tinha fogo demais, inclusive. Ela precisava da primavera, do nascer do sol, da esperança que o Peeta trazia para ela. E como eles se tornam companheiros realmente, como eles acrescentam isso um pro outro. O que é muito legal. Ela não precisa dele, não é um final feliz de um romance. Eles são companheiros que de certa forma trazem um complemento um pro outro, que se entendem e são sobreviventes que vão conseguir viver juntos. E tem a outra cena aqui que me marca muito, que é a cena quando ela encontra o Buttercup, o gato, que é onde cai a ficha dela, né? A Prim morreu, a Prim não vai voltar, e o desespero dela. E eu lembro da cena no filme que tinha gente que ria, que achou engraçado a Katniss brigando com o gato. Eu disse, gente, esse povo que tá rindo com certeza não deve ter lido o livro, porque, cara, é uma cena muito triste. Muito, porque cai a ficha dela, ela fica num desespero, ela chora, o gato consola ela, os dois estão desesperados, o gato também está sentindo falta da Prim. E aí eles têm aquele momento ali de consolo, depois daquele desabafo, e quando a ficha dela cai, é que finalmente ela consegue começar a dar os primeiros passos para sobreviver. Genial, cara. Foi uma experiência maravilhosa a releitura desse livro, desses livros dessa trilogia. Lendo também depois de ler a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, então só posso chegar ao final desse vlog e dizer que foi uma experiência, assim, incrível. E agora, no final desse vídeo, tá com 10 minutos aí, meu Deus. Vai tapando pra manga pra editar. Espero que vocês tenham gostado, eu amei essa releitura e a gente vai se vendo.